2, 1, quando quiser. Fala, família da Natação Criativa. Perdão. Opa, Vou botar aqui. não tem problema. Pronto. Peraí, que agora eu me perdi. Não, pô, você abre nessa câmera aqui. É, Então tá certo. então manda 3, 2, 1, aí eu começo. 3, 2, 1. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Para você que acompanha a gente pelo canal do Instagram, já são 200 mil seguidores. Para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, para quem faz nossos cursos pela plataforma Educar, para quem baixa o aplicativo da Swimtrack e faz avaliações nos seus alunos, e para o nosso parceiro aqui, a CPN, que faz esse projeto aqui virar realidade. E hoje eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que eu vi crescer profissionalmente. Eu vi lá no comecinho, que é o professor William Eduardo Bezerra. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, professor Renato, pelo convite. Mais uma vez aí podendo estar presente aí, mais um projeto com você. Você que sempre foi o cara que sempre me deu aquele empurrãozinho para estar fazendo as atividades e também os projetos para estar crescendo sempre na nossa área. E eu queria saber o que você acha desses mais de 10 anos de carreira, qual foi a chave de sucesso para você ser reconhecido profissionalmente? Hoje palestrante, escritor de livro, já foi coordenador, professor e mais alguma coisa que com certeza eu esqueci aí. Basicamente o que me estimulou ou que me incentivou foram os professores com quem eu trabalhei. Tanto aqueles professores positivamente falando, como aqueles professores negativamente falando. Professores que entram na água, que ensinam, que auxiliam, que mostram o devido valor que a natação tem para o aluno que está ali. Não só pela parte financeira, né? O famoso eu estou pagando, mas por mostrar que ele está ali fazendo atividade, que aquilo vai ser prazeroso e vai ser importante para a saúde dele. Assim como teve aqueles outros profissionais que não gostam de entrar na água, ficam mexendo no celular, dá qualquer treino ou qualquer atividade e não valoriza o aluno da devida maneira. Eu brinco muito, né? Quem faz palestra comigo, quem me acompanha no dia a dia, eu falo muito que você não pode ser o melhor da mesa ou o mais inteligente da mesa. Você tem que estar ao lado de outros profissionais que são melhores que você, que eles te estimulam cada vez mais a crescer. Então, se você está num local que você é o destaque, que você às vezes é até gostoso, fala, puta, o pessoal me reconhece, eu sou o melhor, não sei o quê, os alunos me procuram mais, mas isso não te estimula a crescer. Então, sempre que eu tento fazer algum projeto, é sempre com pessoas que estão sempre ali na minha frente, que isso me estimula a crescer. Sim. Então, já fiz muitos projetos com o Alberto Claro, com o Thiago Ferreira, entre outros profissionais aí da área, que te estimulam no dia a dia esse crescimento. E você tem alguém ou alguns ali que fala, puta, esses foram essas pessoas que eu me espelhei, que eu aprendi, ou como você falou, deu aquele empurrão. Sim, tem sempre que ter um mentor, alguém como referência, como espelho, alguém que está próximo de você, que conhece o seu dia a dia, né? Porque é muito fácil falar, faz tal coisa que dá certo, mas não sabe a sua realidade. É a mesma coisa eu chegar aqui para você e falar, faz assim que dá certo, mas a sua realidade é completamente diferente da minha, ou às vezes até dessa forma vai dar certo com você, mas assim, de nomes eu tenho vários, mas principalmente o professor Renato aqui, que sempre me incentivou a criar curso, a fazer as atividades, principalmente na época da pandemia, que eu me vi perdido. Eu falei, cara, se fechar a academia, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com o quê? E eu fiquei 6 meses em casa, então não dava aula. E eu sempre dei aula. Sempre lecionei aula e a piscina fechada para mim foi muito ruim, porque eu me vi perdido. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu sou formado, além da educação física, eu sou formado em engenharia. Não cheguei a terminar a faculdade, mas fiz curso técnico com a elétrica, curso técnico com a eletroeletrônica. Então, tem outra área de atuação, mas a natação ou a educação física me abraçou, me acolheu de tal forma que esses profissionais, né, como o Renato, como o Brunner Bolato do Projeto Anfíbia, que me empurrou bastante para a área da natação, o Jorge, que trabalhou comigo no clube, foi meu primeiro professor, ele sempre me incentivou, ele me deixou 2 meses do lado de fora da piscina, só observando, só aprendendo como ministrar aula, como se comportar profissionalmente, o cuidado na hora de pegar o aluno, principalmente as meninas, no meu caso, né?
ou as meninas para manusear os meninos, né? Que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de mão. Às vezes as meninas estão de maiô, os meninos de sunga, então a gente tem que tomar todo esse cuidado. E ele sempre me incentivou a ter esse cuidado na hora de tocar o aluno, mas principalmente na parte técnica, nessa parte de acolher o aluno da melhor forma possível. Então, uma dica também, quando você tá com algum profissional ali que tá acima de você ali, agarrar esse profissional, né? Mandar Sim. mensagem, ir atrás, procurar, mostrar interesse, que foi muito o que eu identifiquei, né? Eu dei aula na pós-graduação lá da FMU para você, e aí eu trago toda essa metodologia da natação criativa, as tendências, e eu vi você executando logo na sequência, utilizando o brincar como meio facilitador nesse processo ali de ensino. E você sempre mandando mensagem, sempre perguntando. Então, falar, pô, eu já tive contato com mais de 1.000 alunos, né? Então, 1%, 2% tem esse contato pós-aula, né? Que aí é importante que você fala, vou dar esse empurrão, que a gente também tem esse papel como professor de mediar, de fazer esse crescimento profissional, que a aula não acaba ali naqueles 50 ou na pós-graduação 16 horas, né? Sábado e domingo, né? 16 horas de aula. E eu queria que você falasse como foi esse brincar para você? Se antes dessa aula da pós-graduação você já tinha contato com esse brincar, se foi na pós que você teve essa conexão e como foi começar com esse brincar na aula de natação? Sim, como eu comentei, né? Eu era muito tecnicista, então não tinha esse brincar. Aprendi na pós-graduação, não só com você, mas com os outros professores que lecionou as aulas para mim. Mas o meu grande objetivo sempre foi a técnica, sempre foi corrigir postura, melhorar a angulação, movimento de perna, movimento de braço, coordenar a respiração com braço, com perna. Então, eram aulas produtivas, eram aulas dinâmicas, mas eram aulas muito quadradas, muito focadas na técnica. E o brincar, ele não deixou eu ser mais ou menos técnico, mas foi uma outra forma de trabalhar essa técnica de uma forma um pouco mais calma, mais tranquila e não tão rígida, não tão imposta assim para o aluno. Então, muitos alunos gostaram, outros ficaram até meio estranho, pô, mas ele sempre foi tão rígido, tão bravo, porque eu tenho uma fama de ditador, não sei porquê. Eu, com essa cara, com esse sorriso, vem falar que eu sou ditador, que eu sou bravo, que eu sou bem... Mas, assim, dando aula, eu sou bem direcionado. Então, esse brincar me ajudou bastante a ser até um pouco menos rígido, né? Ser mais flexível para poder extrair o melhor de cada aluno. Então quando a gente fala do brincar, muita gente fala, então vou deixar a técnica de lado. Mas não é isso, é você ter esse balanço entre a técnica e o brincar. Então eu falo muito que o brincar, você só vai dar o contexto para aquela técnica. E como foi a recepção, você falou dos alunos que estranharam um pouco, como foi da coordenação, dos pais, e como vem esse reconhecimento que você vira até coordenador lá na academia, né? Sim, eu entrei na academia como estagiário, então quando eu entrei eu já tinha essa bagagem aí com esse professor que eu comentei no começo, então eu já tava... Só que eu sempre tava atrás dele, então ele sempre foi o meu escudo e eu ia só auxiliando. Quando eu entrei nessa academia e me vi sozinho, daí eu falei assim, então agora sou eu. Então eu preciso mostrar meu trabalho, mostrar o que eu aprendi nesse meio tempo. E eu fui partindo dessa parte técnica, dessa parte mais rígida. Vai fazer assim, vai fazer assado, agora vai ser assim. Porque quando eu cheguei, a borda da piscina parecia a borda de hotel. Era o pessoal encostado, pedindo uma cerveja, um salgadinho. Daí eu cheguei, eu fui mostrando o que era nadar, o que era executar os movimentos. Muitos alunos gostaram, outros alunos não gostaram tanto, porque como eu comecei a comprar briga, bater de frente, falar que não era boteco, que não era bar, que era para nadar. Então, muitos ficaram mais insistidos e o brincar foi me ajudando a quebrar esse gelo, a aproximar um pouco mais esses alunos, até para eles entenderem que, por mais que seja um espaço de lazer, de recreação, a natação ela é importante por questões de saúde, questões de melhorar postura, comportamento e até para sair um pouco daquela
atividade que muitas vezes eu tô no trabalho, eu tô o dia inteiro sentado, ou muitas vezes eu tô o dia inteiro de pé. Então, isso vai ajudando bastante no nosso dia a dia. E para quem tá aí do outro lado, professor de natação, ou tá começando agora na área, ou já tá há um tempo, o que que você dá de sugestão? É melhor ele se especializar em alguma área? Ah, vou dar aula de natação para bebê e vou virar especialista em natação para bebê. Ou ele ser aquele cara generalista que dá um pouco de tudo? Olha, nos cursos e no dia a dia, eu sempre aprendi que tem que ser um pouquinho bom de tudo, né? O generalista. Mas eu diria que para você começar, ou para você se espelhar, né? Foque num ponto, porque vai ficar muito mais fácil as outras áreas do que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai acabar fazendo tudo e no final não vai acabar fazendo nada. Então você foca num ponto. Eu, no meu caso, eu sempre gostei mais do público adolescente, porque é um pessoal que já está meio que formado intelectualmente, né? Vai questionar, vai bater de frente com você, mas é um público assim mais acolhedor, gosta de grupo, eu também sou bem social, gosto de montar minhas panelinhas também. Então, para mim foi muito mais fácil, eu tenho muito mais aproximação com esse grupo, né? Até por características em comum, do que o pessoal menos de 7 anos, né? O pessoal da primeira infância, como a gente fala. Fico sem dar aula? Não, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas o sorriso, o carisma, a empatia, às vezes o pai, a mãe olha assim e fala, pô, aquele professor parece ser bacana, porque faz meu filho dar risada, meu filho brinca, meu filho faz as atividades sorrindo com mais leveza, não é aquele cara que tá lá, parecendo que tá com o chicote batendo, fala, faz isso, faz aquilo, agora faz isso. Então, o pai, ele vai vendo lá do vidro, do espelho, né? Que você tá sempre sorrindo, você tá sempre comunicando e a criança também tá se divertindo, ele fala, pô, é esse professor que eu quero pro meu filho. Então, eu diria que eu engano muito bem. E Né? você, e você comentou que você se identifica muito com jovens, que você Certo. tem esse espelho aí, mas você virou autoridade em jovens na nossa área, mas essa autoridade veio só por essa empatia que você tem, por esse gosto, ou por uma necessidade, e por uma necessidade de mercado que você viu que tinha poucos profissionais nessa área? Sim, é tudo um pouco. Aí eu sou um cara bastante observador. Por mais que eu goste da brincadeira, goste de sorrir, sou um cara que observa bastante primeiro, que foi até uma coisa que o Fabrício Madureira me ensinou, a observar primeiro o nosso aluno, né? Até para saber qual é a dor dele, qual que é o objetivo, e também, a partir desse princípio, você consegue trabalhar em cima desse aluno. Né? Ah, eu preciso melhorar a minha coordenação. Então fica muito mais fácil, porque eu trabalho com coordenação, eu gosto de trabalhar com coordenação. Ah, eu quero trabalhar com treinamento. Daí eu falo, pô, eu não trabalho com treinamento, né? Mas vou pesquisar, vou estudar. Então, por isso que é importante sempre estar estudando, sempre estar correndo atrás, né? Ter esse seu mentor para estar perguntando, é, indo atrás de exercícios diferentes para poder trabalhar com esse aluno e sem fugir do objetivo dele. E a criação dos 2 capítulos e até de cursos, de palestras e os conteúdos que eu tenho nas redes sociais foi basicamente por causa dessas pesquisas, desses estudos, desses projetos que a gente vai falando, né? Que é uma atração muito grande. Você foca numa coisa e começa a aparecer várias oportunidades em cima daquilo. Então, o que você pensa, o que você espera para você estudando, correndo atrás, você vai vendo que não sei o que acontece, que vai direcionando você para aquele caminho que vai acabando dando certo. E a criação dos 2 capítulos foi justamente por isso. Porque eu fui ganhando notoriedade, fui ganhando destaque por ser uma área que não tem muitos professores, né? Porque muitos profissionais não gostam do adolescente pela rebeldia, pelo o jeito questionador, até pela questão da idade, como são maiores, tem lá seus 13, 14, 15 anos, já não tem tanto aluno na piscina. Então, a demanda tem a necessidade, mas a demanda menor. Eu gosto de ir aonde não tem ninguém. Porque onde tem todo mundo, né? Eu não gosto de ir. É por isso que eu não trabalho com musculação. Que foi a única área que eu não fui. Quando eu era estagiário, eu fiz futebol, natação, vôlei, judô. Imagina eu, judô. Tênis, vôlei. Dei aula de basquete. Então, eu participei de várias atividades. Mas a natação foi onde eu me aproximei. E depois, os jovens foi ainda mais porque eu vi que é uma área que poucos profissionais vão.
Então, você vai onde está todo mundo, você é mais um. Sim. Você vai onde tem poucas pessoas ou não tem quase ninguém, você vira acabando o ponto de referência porque você consegue trabalhar. Pra você se destacar fica mais fácil. Então, quando você acha um nicho ali que poucas pessoas falam, só que tem uma demanda de mercado importante. Eu lembro que quando eu fui convidado para dar a primeira palestra, me falaram que eu tinha que falar sobre técnicas de crawl e costa. Aí eu falei que eu não ia falar sobre técnicas de crawl e costa, poderia até falar, tenho conhecimento para tal, mas eu ia falar o que todo mundo fala. Então não adiantava eu falar sobre isso, que eu ia concorrer com o Fabrício Madureira, o William, Alberto, ia ser mais um falando sobre a mesma coisa. E aí eu venho com a criatividade, eu falo, não, vou falar sobre aula historiada, sobre criatividade, e o pessoal achou que eu era meio maluco, porque não existia aquele mercado na época, Sim. não existia aquele nicho, e praticamente fui criando esse nicho, criando a necessidade, o público entendendo a importância de você ter uma aula criativa, de você ter uma aula historiada, uma aula temática. E hoje isso existe no mercado, tem outros profissionais falando sobre isso, então eu me destaquei por falar o que poucos falam, ou na época ninguém falava, né? Então, para quem está do outro lado, é uma dica preciosa aí, então vá para um lado que pouca gente fala. A natação está cada vez mais escassa, está difícil conseguir profissionais de natação. Super. E tem áreas ainda que são áreas de deficiente, áreas de bebês, áreas de adolescente, que são áreas muito mais difíceis, tem poucos profissionais. E aí você se vira aí autoridade com jovens em natação e você cria aí alguns projetos, que são capítulo dos 2 livros, podcasts, palestra. Como que foi criar esses projetos que a gente não aprende isso na faculdade e nem na nossa vida, né? Que o Brasil foi colonizado, a gente tá acostumado a receber ordens, a gente está acostumado a ditar as ordens, né? Então, como que é criar esses projetos, virar empreendedor, porque não é uma tarefa fácil para o professor. Não, a primeiro momento foi um espanto, daí eu ficava pensando, nossa, mas logo eu, né? Mas por quê? Porque eu acabei correndo atrás, estudando, tendo mais conhecimento, mais argumento, fui engajando mais pessoas para trabalhar, para poder tá adquirindo mais conteúdo para trazer para o aluno com mais propriedade, né? Não só os 2 livros, como tá aqui exposto, mas também as palestras, como é que eu utilizava tais estratégias ou tais atividades com os alunos. Tem também o CONAESV, que também foi um convite do professor Renato, que eu acabei participando também, falando sobre a natação adolescente. Então, tudo isso, ou tudo que eu busquei, foi dentro da natação, que foi o ramo onde eu acabei abraçando, fui acolhido. Posso dizer que eu não escolhi, como muitos alunos falam, professor, você escolheu. Eu disse, não, eu não escolhi, eu fui escolhido. Então, como eu fui escolhido, então eu pude perceber que era a natação onde eu ia me endireitar, que ia ter o meu grande propósito, que eu sempre me coloquei na cabeça que eu quis ser referência no que eu faço. Então, não basta só apenas ser professor. Não é só receber aquele salário dia 5, dia 20 e ir embora para minha casa, mas sim deixar um legado, deixar o conhecimento, deixar algo para novos professores, ou os professores que estão começando agora a ter mais conteúdo e ter a oportunidade de dar continuidade nesse trabalho que, assim, não é fácil. Não vou mentir para vocês. Deu muito trabalho. Pensei em desistir várias vezes, mas, como eu disse, eu sempre tive pessoas próximas de mim que me incentivaram e falavam, vai por esse caminho. Se você acredita, se você realmente quer, vai, que um dia você vai chegar. Eu acredito que, se eu não cheguei, eu estou bem perto. Eu acho que é importante isso, né? Que a gente mostra aqui no podcast só a parte boa, mas tem muito perrengue, né? A gente cai muitas vezes, tem que se levantar outras vezes. Então, quem tá aí do outro lado, tá com a carreira estagnada, tá passando uma dificuldade. Eu já passei, o William já passou, outros profissionais já passaram, mas a gente deu a volta por cima. E eu vou muito além. Não é só que você não é só vai lá para dar aula, mas você também tem que ir lá para dar resultado. Então, o mercado pede isso. Então, eu tenho que dar lucro para a empresa que eu estou trabalhando. Então, eu não sou pago só para dar aula. Então, eu tenho que ter resultados. E a gente já deixou algumas dicas para quem está do outro lado para ter esse sucesso profissional. Para a gente fechando, que dicas mais você daria ali? Você fala que é a chave de sucesso para alguém ter esse crescimento igual ao seu. Bem, a chave do sucesso, não vou contar ao todo, mas em partes, né? A primeira coisa é você ter conhecimento, é você saber o que você quer e estudar dentro daquilo, né? Você procurar cursos, palestras, pessoas que já trabalham naquele seu ramo, ou se não tiver ninguém que trabalha naquele ramo, alguém que está próximo daquilo para você ter uma referência, para você ter alguém para se espelhar, porque quando você tiver
perto daquele objetivo ou quando você atingir aquele objetivo, porque o mais difícil não é você chegar lá no topo, né? Você se manter lá em cima, porque depois você vai acabar virando espelho para outras pessoas. E como é que as pessoas vão se espelhar em você? Né? Não é só a parte legal, bonita, não é só o dinheiro, a fama, mas tem os perrengues, tem o dia que não vai, o aluno não quer nadar, o aluno não quer brincar, o aluno não quer participar de nada, ele só quer se molhar. E como é que a gente faz? Como é que a gente estimula? Como é que a gente motiva esse aluno? Como é que a gente tem essa empatia de trabalhar com o aluno no seu melhor ou no seu pior momento? Essa parte psicológica. Então, não é só natação. Você precisa estudar outras áreas também que, no final, envolve a natação, que é o nosso centro, o nosso bem comum, né? Então, o aluno entrou na sua piscina, você precisa saber como é que está esse seu aluno, para você poder extrair o máximo dele e também conseguir fazer com que ele faça todas as atividades que você propõe. Você falou também em outras áreas, na entrevista passada, para quem não assistiu, acompanha a entrevista falando sobre as características dos jovens. Você falou que você foi muito na parte da psicologia, então é importante você, em outras áreas, aprofundar os seus estudos. E eu queria saber agora, o William Bezerra, segundo semestre de 2023, tem novos projetos? O que vem de novo por aí? O que você pensa aí pro seu projeto, para quem está do outro lado te acompanhar? Deixa as suas redes sociais. Isso. Então, os novos conteúdos do podcast Natação Adolescente, se você ainda não conhece, no Spotify, é só digitar lá, Natação Adolescente, daí vai estar aparecendo lá o professor Willy Eduardo. As redes sociais, o Willy Eduardo também, ou o professor Willy Eduardo, que é um conteúdo mais profissional. Então, você vai ver bastante aula, vai ter bastante vídeo, bastante atividade para trabalhar com o público jovem. Eu digo esse jovem tanto o mais novo como o jovem mais experiente, né? O jovem quase adulto. Hoje, a OMS diz que os jovens vão até 35 anos, não é mais até os 24, então ainda me sinto jovem. Tenho 33, então ainda estou nessa faixa etária. Então, além de novos episódios, tá vindo mais cursos aí, mais um capítulo de um livro, mas ainda tá bem engatinhando, tá bem no início, então logo, logo eu vou apresentar aí mais um filho aí, o terceiro capítulo falando sobre a natação adolescente. E quem quiser esses 2 livros aí, que eu sei que são poucas unidades, então vai rápido, manda mensagem, onde consegue esses livros? Isso. Os livros é diretamente comigo, pode me chamar nas redes sociais, tá um professor Willy Eduardo no Instagram ou no Facebook, Willy Eduardo. Alguns deles já não temos mais, né? O primeiro, o azulzinho aqui, está totalmente esgotado, foi vendido completamente, aí virou best-seller, né? O segundo, se não virou também, tá quase, mas eu ainda tenho um pouco mais unidades do segundo, esse da capa amarela e azul. Então, se você tem curiosidade de saber como trabalhar com os jovens, independente do seu nível, né? Se é mais iniciante, se é aquele aluno com medo, um aluno intermediário que precisa melhorar um pouco mais a coordenação, as atividades mais de braço e de perna, aperfeiçoar os movimentos, ou aquele aluno que já é mais voltado para o treinamento, os livros conseguem te auxiliar bastante, até porque ele é bem tecnológico. Você utiliza o QR Code, então você vai direto para a aula, vê o aluno fazendo, eu estou explicando o porquê, o para quê e como fazer as atividades para estar melhorando os alunos aí. Eu queria agradecer muito a sua presença, William. Queria agradecer tudo que você compartilhou com o nosso público aí. Então, sigam as redes sociais do professor William, adquire os livros, sigam o YouTube aí da Natação Criativa, que é importante para fortalecer o nosso canal, auxiliar nesse crescimento. Já são mais de 200 entrevistas aí, 100 pelo YouTube, 200 ali pelo Spotify. São 4 temporadas com diversos profissionais da área da saúde. Para você que não acompanhou a entrevista anterior do professor William sobre as características dos jovens, tem aqui o link aqui em cima para você ir lá ou se aprofundar nesse assunto. Então, queria agradecer muito a sua presença que está aí do outro lado e a presença do professor William aí mais uma vez. Obrigado, professor Renato, mais uma vez pelo convite, poder trazer mais conhecimento, mais conteúdo, porque a gente cresce quando a gente compartilha conhecimento. Conhecimento adquirido, guardado para si, ele não faz a gente crescer. Quando a gente compartilha, é assim que a gente cresce. Porque a gente aprende muito mais quando ensina o outro do que quando a gente guarda pra gente mesmo.
Ó, mensagem final aí pra vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado e tchau, tchau. Beleza. Isso aí. Ai, né?